Bom dia, pessoal. Quase boa tarde, né? Prazer ver vocês aqui com a gente. A Giovana, o Emanuel. Como estão as coisas aí, gente? Hoje nós teremos uma super live. Tá chovendo aí, Giovana? Aqui não tá não. Aqui tá um calor, inclusive, bem grande. Não vai cair não, Giovana. Fé em Deus aí. Bom, gente, hoje nós temos uma super live sobre seguro rural, que é o nosso tema do mês aqui na Abrada. Um tema muito legal, nós tivemos uma aula incrível com a Bruna, inclusive. Ó, o Afonso já chegou. Deixa eu aceitar ele aqui. Bom, gente, nós tivemos uma super aula com a Bruna e hoje nós teremos o Afonso, que vai falar um pouquinho pra gente. Bom dia, né, Afonso? Tudo bem? Olá, bom dia, amigos e amigas aqui da Águeda. E aí, Luiz, como é que você tá? Tá conseguindo me ouvir tranquilo aí? Tudo na mais perfeita ordem. Ah, que bom. Gente, eu vou me apresentar rapidinho, depois eu vou pedir o Afonso para se apresentar também. Bom, meu nome é Luiz, eu sou advogado, sou um dos fundadores aqui da Academia Brasileira de Direito Agronegócio. Eu atuo hoje exclusivamente só com o agronegócio também, tanto no escritório, tanto as aulas que eu dou são todas envolvidas nesse setor. E hoje a gente está recebendo aqui um dos nossos associados, que é o Afonso. Afonso, eu vou pedir para você se apresentar, contar de onde você é, o que que você faz. Olá, amigos, amigas. Eu sou aqui de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Na verdade, sou recém-formado, sou bacharel em Direito. Estou feliz. Oh, é. E hoje a gente vai fazer uma super live sobre seguro rural. Ah, que legal. E, Afonso, você é de Cuiabá, né? Você falou, eu queria te perguntar como que você se interessou pelo agronegócio, como que você acabou nessa advocacia, né, voltada para o agro. Pois é. Minha família sempre foi uma família de produtores rurais, de agricultores. E aqui no estado do Mato Grosso o agro sempre foi muito forte, né? E logo quando eu me formei, eu estava buscando uma área para poder me aperfeiçoar, ainda estava meio em dúvida, procurando. E aí a gente sempre sentiu a necessidade, pelo menos na minha família, de estar se reconectando, né, com o agro, porque houve um determinado período que todo mundo, a gente está firme e forte aí, voltando às atividades. Opa, vocês estão me escutando, gente? Alô? Oi, eu tô te escutando, pode falar, Ah, sim, Afonso. perfeito. Miami. E a gente tem buscado essa reconexão e eu sinto que o agro é um mercado de muitas oportunidades e eu realmente estou bastante contente, otimista aí para o futuro, tanto no mercado agro quanto para o mercado da advocacia. Com a soja nesse preço também, né, Afonso? Tem que estar bem otimista. Não dá para reclamar, né, Luiz? Para vender, não, mas na hora de comprar um insumo, a gente vai ter muita Tem reclamação. esse ponto. Todo ponto positivo tem um ponto negativo, né, Luiz? Mas tá É, bom também, o importante é a gente continuar firme e forte acreditando na atividade. não, muito legal. E Afonso, nós abrimos uma caixinha de pergunta aqui no nosso Instagram. Nós recebemos algumas perguntas sobre seguro. Gente, vocês estão chegando aí, fiquem à vontade. A gente está começando a live agora, né? Afonso, tô vendo que tem muita gente da Abra Sim, daqui, né? exatamente. A Kátia, a Denise, a Elisa entrou aqui. Elisa que inclusive vai fazer um café com a gente na terça que vem sobre seguro rural. Bom, Afonso, um tema que eu gosto muito do seguro e eu gostaria de ressaltar, inclusive, é o investimento que o nosso atual governo está fazendo na subvenção do seguro, né? A Maísa também está aí, na subvenção Sim. dos seguros. Ele tem entendido que essa política é interessante. Eu queria te perguntar, o que, que o seguro faz, né, na atividade rural? Por que ele é importante? Por que o governo tem investido nisso? Então, amigos, eu acho importante a gente também considerar que o produtor rural, mais importante do que ganhar mais dinheiro, para ele é proteger aquele patrimônio que já foi conquistado, tá certo? Essa parte é uma parte muito importante. E existem diversas formas de você proteger esse patrimônio. Você pode, por exemplo, aumentar a variabilidade de produtos produzidos na sua propriedade rural. Essa é uma opção do produtor. Hoje a gente vem enxergando um aumento, por exemplo, das propriedades que vêm aderindo ao ILPF,
que é a integração lavoura, pecuária, floresta, no mesmo na qual a propriedade rural ela pode aumentar as opções de produtos que essa fazenda oferta. Ela pode também, uma opção também de proteção, é de ter um comprador contratual certo, de ter um sistema contratual certo, na qual ela tem uma previsibilidade maior das vendas que ela vai fazer e do dinheiro que vai entrar em caixa. Então, a parte contratual também é uma opção, né, de proteção. Existe também uma outra opção de proteção, que é de ter uma reserva de emergência. É sempre indicado para as empresas terem uma reserva de emergência. Para quem não conhece, a reserva de emergência é como se fosse um fundo que toda empresa tem ou deveria ter, no caso, que é aquele lugar que, se tudo der errado, se não entrar dinheiro em caixa, da onde eu vou tirar esses recursos? Sim. Então, a reserva de emergência também é uma opção. Uma outra opção também é de ter... Sim? Não, que legal. Inclusive, o seguro, ele é uma dessas, a gente pode falar dessas oportunidades de minimizar o prejuízo caso algo aconteça, né? O Sul, sim, principalmente, com certeza. O Sul do Brasil, principalmente, ele enfrentou... Igor, a live vai ficar salva sim, tá? No IGTV. O Sul enfrentou muito tempo de estiagem. Inclusive, eu conversei com a Patrícia em uma live, algum tempo atrás, ela me falou que eles passaram por vários problemas de estiagem. E o seguro chega a cobrir isso, né, Afonso? Não, com certeza. O seguro, ele é muito importante, ele é um importante instrumento, tá certo? De proteção, de diversificação dos riscos. O seguro nada mais é, meus amigos, do que a opção que você tem de dividir os riscos da sua atividade com uma instituição seguradora por meio do pagamento de um prêmio, não é mesmo? Então, é um importante instrumento e que eu não sei como é que é aí na sua região, ô Luiz, você pode me falar, mas assim, eu sinto assim que às vezes o seguro rural, pelo menos aqui onde eu tô, ele é pouco comentado, assim, eu sinto que o crédito rural, no final das contas, ele acaba tomando todos os holofotes, e aí o seguro rural fica ele é um pouco menos, assim, o pessoal comenta menos, eu vejo os produtores rurais falando muito menos do seguro rural. Como é que é aí na sua região, pessoal? Não, o seguro, ele é a menina feia, né? Menina feia não, eu esqueci como que é a expressão. O patinho feio, o patinho feio. O patinho feio, exatamente. Ele é o patinho feio. Muito pouca gente comenta. E por que geralmente o pessoal tem um pouquinho de receio na contratação do seguro? O cara vai lá pegar o crédito rural, acaba que o banco cobra uma reciprocidade e aí ele vai contratar um seguro, às vezes o seguro é 20, 30 mil reais. Para ele garantir ali a safra que é um valor alto, dependendo do financiamento que ele pega, e aí ele fica meio temeroso, assim. Então, até uma política do governo que entrou agora, que no caso do Bolsonaro, que ele tem investido muito em subvenção de seguro, né, Afonso? Ele destinou uma verba muito maior que nos outros anos, eu acho que esse ano chegou a R$ 1 bilhão para subvencionar isso. E eu acho que isso é muito importante no agro. Concordo com você, Luiz. Eu acho extremamente relevante os projetos de subvenção na aquisição do prêmio, no pagamento do prêmio. Eu acho que essa não é só uma política do Brasil, não é uma coisa só do Brasil. Os países que têm interesse em financiar a atividade, em contribuir, não é mesmo, com a atividade agropecuária, eles têm esse interesse em contribuir justamente porque o agro ele tem um potencial muito grande de multiplicar riquezas, tá certo? E essa parte da subvenção, ela contribui principalmente também porque é uma questão de pulverização de riscos também. Quanto mais seguros forem contratados, então também mais pessoas serão protegidas, mais produtores serão protegidos e também menor será o preço desses prêmios, não é mesmo? Porque os resseguradores também terão mais interesse em fazer esses negócios. Sim, e é importante falar, gente, quando a gente fala em subvenção, todo mundo pensa assim, tá me dando um descontinho de 10%, 20%. Tem subvenção que chega a 40% do valor do seguro, gente. É um valor realmente considerável, dado ainda que os seguros são caros. Os apólices seguros no agro são caras, não são apólices baratas. Por exemplo, deixa eu ver a próxima pergunta que eu estava com ela na cabeça, acabei me esquecendo. E, Afonso, até entrando nisso que você falou, você vê, assim, claro que o incentivo do governo hoje, ele produziu um aumento dos seguros rurais, dos seguros agrícolas que foram feitos. E você vê qual que é a perspectiva que você tem. Você acha que tem espaço para isso crescer mais ainda? Você acha que isso depende exclusivamente do governo? Porque, como você mencionou, pessoal, o seguro agrícola ele é muito forte em outros países. O Brasil ainda está tentando firmar essa ideia aqui dentro, que ainda está vendo se cola. O que você pensa sobre isso?
É um mercado que está para crescer ou ele já vai começar a declinar, ele vai estabilizar? Eu acredito no potencial, né, do aumento das contratações de seguro. Porque eu acredito na perspectiva de que o agro também cresça. O agro, na verdade, tem uma capacidade incrível de multiplicar a riqueza, Luiz. Eu estava dando uma olhada aqui nos dados estatísticos do, do Plano Safra, até perdi aqui. Eu tinha dado uma olhada que é o seguinte, que foram ofertados mais de 240 bilhões, não é mesmo, no Plano Safra, no período 2020-2021, e a riqueza produzida no agro para o ano de 2020 ultrapassou os 800 bilhões. Então, para você ver a capacidade que o agro tem de multiplicar essa riqueza, não é mesmo? Então, claro que, evidentemente, a conta talvez não seja tão simples como eu estou fazendo, mas é só uma Sim. perspectiva, assim, para a gente ter uma noção desse potencial. E isso é uma coisa que está no mundo, inclusive. Eu estava dando uma olhada nos Estados Unidos, eles têm um programa que chama Market Facilitation Program, no qual o governo também ele contribui com esse mercado agro, e eles têm uma série de tabelas que o governo contribui diretamente para esse mercado. Então é um potencial que todos os países estão olhando, e eu acredito firmemente que o governo tem condição de contribuir. Sim, ele tem que subir. Até porque o agro ele tem uma importância estratégica, né? Estratégica. Ele traz uma segurança alimentar para todo mundo. Exatamente. A Denise perguntou aqui, deixa eu só ver a pergunta dela. Vocês acham que tem uma renda capital a partir do qual compensa contratar seguro, sendo que tem custos elevados? Olha, eu acredito que depende muito da situação do produtor. Assim, se você conseguir fazer um planejamento para ter o seguro, é igual carro, né, gente? Se a gente faz um Igual carro. planejamento para ter o seguro de carro, eu acredito que o seguro sempre é interessante. Porque o seguro é um negócio que ninguém quer usar, mas se deu a estiagem ali, ou alguma daquelas causas que deem algum problema. Mas é claro, gente, quem hoje faz seguro são produtores rurais maiores. Mas eu acho que essa é uma cultura que tem que ser engendrada ainda. Eu acho que Exatamente, eu acredito nisso também. não é? O que você acha disso? Você acha que deve ser planejado? Você acha que a partir de determinado faturamento a pessoa já deve começar a pensar? Ou você acha que, por exemplo, ela deixa, por exemplo, de plantar 10 hectares e contrata um seguro, seria mais interessante? Eu acho que não tem um mínimo, entendeu? Sim. Cada caso concreto é um caso concreto, né? Cada realidade do produtor é uma realidade. Agora, eu acredito também que tem essa questão da cultura, que às vezes o produtor rural, ele às vezes nem tem a informação necessária, ou então às vezes não é do interesse dele. E às vezes também eu sinto isso, que o agro, para você empreender no agro, na propriedade rural, os custos são tão elevados que a gente fica o tempo todo querendo cortar de algum lugar, aí qualquer Sim. coisinha assim que aumenta um pouco, você não quero nem saber, né? Deixa pra lá, até eu vejo Aí, depois. aí a pessoa olha e fala, contratei esse seguro durante 10 anos e nunca usei. Aí ele corta. Aí Entendeu? ele vai e necessariamente naquele período ele precisa do seguro. Então isso é um problema. E seguro é uma coisa que ninguém quer usar, né? A Giovana até falou que a gente não quer usar, mas deixa eu pegar os termos dela exatos aqui que já não estou conseguindo. Se o agro quebra, todo mundo quebra, realmente. A gente só sabe da importância do seguro quando você precisa dele. Então, o importante Exatamente. quando ter o seguro, gente, é saber usar o seguro. Que parece uma coisa boba, né, Afonso? Mas assim, você tem que saber o que o seguro cobre. Com Ó, certeza. e isso é muito importante que você leia a apólice. Isso, é tudo questão de planejamento, né? E dependendo da realidade do produtor, talvez ele não precise ali de um seguro que vai cobrir 100% do plantel de gado que ele tem. Talvez ele não precise de um seguro que vai cobrir 100% dos talhões que ele plantou. Tudo é questão de realocação, justamente naquelas questões de consorciar os fatores, né, de diversificação de risco. Aqueles fatores que eu tinha comentado no início da live, então. Quando você vai misturar esses fatores de proteção, cada produtor rural vai ter sua realidade. Então, um vai usar um pouquinho mais de seguro rural, outro vai usar um pouco menos. Então, aí depende do planejamento, como é que vai ser feito, não é mesmo? E planejamento, cada um faz da forma como melhor se lhe couber, né, Afonso? Não tem como a gente dar uma Isso. receitinha de bolo, ainda mais no agronegócio, gente. Às vezes você está com perspectiva de uma safra recorde, acontece algum problema, você tem um transtorno gigantesco. Então, e eu falo que é muito importante você saber para que o seguro serve e o que ele cobre, porque durante a contratação do seguro, durante a sua lavoura, é importante que você
consiga, por exemplo, levar alguém para fazer o laudo, chamar a seguradora quando deu uma geada, quando deu uma Sim. chuva de pedras. Senão não adianta você ter o seguro. Então é importante você ter o conhecimento a respeito disso também. Mas adiantando um pouquinho aqui, Afonso, deixa eu ver qual foi a próxima pergunta que o pessoal fez. Como que o profissional do direito pode contribuir com a questão dos seguros rurais? Eu acredito que é principalmente nessa parte da informação, não é mesmo? Eu acho que o produtor rural ele tem essa carência da informação e principalmente nessa questão do apaziguar dos ânimos, né? Na questão do produtor rural, tá sempre querendo cortar aí os custos. Então, é importante que a gente exponha e coloque todas as cartas sobre a mesa para ver quais opções ele tem de proteção, entendeu? Porque se ele tiver a informação, ele vai saber escolher qual que é a melhor opção para o negócio dele, entendeu? E a gente pode contribuir principalmente com essa parte do planejamento. A gente aqui no escritório a gente sempre orienta que o cliente, quando vai contratar algum seguro, traga a apólice para a gente, para que a gente possa acompanhar e até antes da contratação do seguro, saber o Ótimo. que ele cobre, saber orientar ele de como proceder em caso de ocorrer alguma coisa, porque isso, na verdade, que é o mais interessante, porque se você tiver um problema e deixar passar a época do laudo, você já vai ter dificuldade de comprovar que aquilo aconteceu. Você tem os prazos para seguir, e a orientação do advogado entra aí, que é muito importante. Com certeza. E Eu acho que tem três pontos, Luiz, que é importante quando a gente for analisar a apólice do seguro, e principalmente na hora da contratação, que é a questão, né, do limite máximo de garantia, de sim, indenização, não é mesmo? Que geralmente não as ultrapassa seguradoras no banco, 75. eu estava dando até uma olhada no Banco do Brasil para seguro agrícola, e eles vão cobrir ali um percentual que vai de 50% até 85%, não é mesmo? Então Sim, aí você tem que verificar qual que é a opção melhor para você. E também tem a questão da produtividade esperada e também dos riscos excluídos, né? Tem risco que a seguradora não vai cobrir, que vai estar lá na sua pólice, então é importante você checar essa parte. E também tem a questão da produtividade esperada, não é mesmo? Que se sim. sua fazenda for top de linha, se sua fazenda for. Se o produtor rural ali ele tiver uma produção muito acima da média, aí ele tem que verificar como que vai ficar essa alocação aí, né, da produtividade esperada, porque vai ser uma produtividade esperada média, em regra, né? Não vai ser a É, dele. quando você vai fazer um projeto para tentar retirar o crédito rural, você faz uma, uma estimativa de qual é a sua expectativa de produção, né? Por exemplo, no próprio projeto agropecuário que você entrega junto à instituição financeira. Então, isso é usado como base para as seguradoras também, tá? A gente tem algumas perguntas aqui. Você quer seguir e responder depois ou você já quer ver o que Vamos dar Afonso? uma olhadinha aqui. Olha, quando o produtor deve acionar o seguro? Bruna, eu vou responder essa, Afonso, vou te deixar com a próxima. Sim, Bruna, tranquilo. você tem que olhar na apólice o que o seguro cobre. E por isso que a gente sempre fala, é muito importante que você leia a apólice. A Giovana até falou que vai ser a Bíblia. Realmente ele é a Bíblia. Você tem que acionar naqueles casos que estão previstos na apólice. Fora daquilo, a seguradora não vai cobrir. Então deu geada, aí você chama o pessoal da seguradora para ir lá fazer um laudo. Olha, rolou uma geada aqui na soja, enfim. Então você tem que ver essas hipóteses. Elas estão todas descritas na apólice. Uma outra pergunta aqui o seguro tem que ser feito em toda a propriedade ou somente de uma parte? Existem várias formas de contratar o seguro, né? Então, vai depender da seguradora, mas em regra você tem a opção, né, de contratar uma parte ou um todo, entendeu? É tudo questão de alocação mesmo, de como é que você vai se organizar e também do interesse da seguradora, que as seguradoras elas têm uns contratos padrões, né? Então, você tem que respeitar esses padrões delas, né? Mas em regra você pode escolher, sim. Inclusive, você pode assegurar só determinada parte da produção, por exemplo. Aí eu tenho uma Sim, lavoura de alho, uma de soja e eu tenho gado na minha propriedade. Eu posso assegurar só a minha lavoura de alho. Cabe a escolha. Você pode isso. assegurar tudo, ou você pode assegurar só aquilo que você entende que tem risco, enfim, de acordo com a sua estratégia, na verdade. Com o seu planejamento, né, Afonso, como você disse anteriormente. Exatamente. Olha, Daniel, as seguradoras, inclusive a gente teve aula com a Bruna, ela é corretora de seguros. Ela disse assim, alguns seguros, eles só são prestados por seguradoras vinculadas, por exemplo, ao Banco do Brasil. Eles não são fornecidos por outras seguradoras. Mas, em regra, a seguradora não altera muito a questão da
do seguro que você vai contratar. O mais interessante é você ter um corretor. O corretor, na verdade, é quem corre atrás do problema quando a gente tem o sinistro que a gente fala. Então, a seguradora em si, ela só vai ofertar ou não determinado tipo de seguro para você. Então, não tem um problema muito alto nisso. As seguradoras, porque elas são resseguradas, né? A seguradora, por trás dela, tem uma resseguradora que, se tiver algum problema, é ela que vai cobrir. Então, elas são todas já... Como que chama o órgão que regula, Afonso, seguros? Eu esqueci o nome. Como? O órgão que regula os seguros aqui no Brasil, eu esqueci o nome. Giuseppe? A SUSEP. A SUSEP, ela já legitima tudo isso. Como saber a Hein, tecnologia... Luiz? Pode falar. Aquelas perguntas que foram feitas na caixinha, Sim. Aqui, tá ó, com elas aí? Só mais uma. As subvenções ao prêmio podem ser um caminho para estimular sua contratação? A contratação dos seguros agrícolas, no caso? Ah, sim, sim, como a gente tinha conversado, né? As subvenções, elas acredito firmemente que são importantíssimas aí para o crescimento no número de contratações Até aí do porque, seguro rural. até porque a subvenção ela chega a cobrir até 40%, né, do valor que o produtor pagaria pelo seguro. A E tem outra também que, aquelas subvenções estaduais, né? Também, alguns estados sim, têm. São Então, Paulo tem um ainda é mais programa de interessante. subvenção estadual muito alto. Eu acho que Nossa, ele é, que ótimo, maravilha. inclusive é referência. Aqui em Minas eu acho que não tem, infelizmente. Aqui em Mato Grosso não tem. Não tem não, né? O estado Não. tá mal Não das que eu pernas, saiba, como pelo aqui em menos. Minas. E o Afonso, outra pergunta que a gente recebeu, qual é a diferença do Proagro e do seguro agrícola? Essa é uma pergunta bastante interessante. O Proagro, ele é um programa do governo, não é mesmo? Que chama um Programa de Garantia e Atividade Agropecuária. Então, ele garante o pagamento das operações de crédito de custeio. E o seguro rural, ele tem a ver mais com as seguradoras mesmo. Então, o Proagro é do governo e o seguro rural, ele é das seguradoras. Então, até R$ 300.000, você tem a obrigatoriedade, se não me engano, uma das perguntas foi essa, você tem a obrigatoriedade de Isso. contratar, de aderir ao Proagro, né? Ou então contratar um seguro de custeio, não é mesmo? Então assim, Lembrando o que, Proagro ele não serve para custear o prejuízo que você teve na lavoura, é só para cobrir o crédito que você pegou. sim, o crédito que você pegou, exatamente. E aí ele tem alguns critérios importantes, né, que o produtor rural ele tem que respeitar para poder se enquadrar no Proagro, né, que são as condições do ZARC, Zoneamento Agrícola do Risco Climático, tá certo? Então ali, de acordo com o item 16, número 2b ali do Manual do Crédito Rural, até R$ 300.000 é obrigatório, tá certo? E você tem a opção de contratar um seguro rural se você não aderir ao programa. E quem vai fazer o juízo de valor se você vai aderir ao programa, se o produtor rural irá aderir ao programa ou não, vai ser a própria instituição financeira, no caso, né? Então é ela que vai fazer esse juízo de valor e quando o perito for lá ver, ele vai checar se o ZARC está sendo respeitado. Inclusive, se não me engano, hoje vai ter uma live sobre o ZARC ali no Instagram do Mapa, tá certo? Que é Eu o vi. nosso ministério responsável. Ministério da Agricultura, né, Pecuária. E a outra pergunta, Afonso, você já meio que respondeu, então por isso que eu já vou intercalar ela Ah, aqui. sim, É se todo tranquila. mundo que pega o custeio é obrigado a ter o seguro. Sim, até R$ 300.000 é obrigatório ou você aderir ao Proagro ou então ter um seguro de custeio. Aí você pode pegar o que é mais vantajoso, por exemplo, o que seria mais Sim, barato. pode. Exatamente, pode sim. Não, muito legal. E eu vou só voltar aqui na pergunta da Bruna. Aqui, ó, como saber a tecnologia para cotar o seguro? Como assim a tecnologia para cotar o seguro, Bruna? Eu te confesso que eu não compreendi a pergunta. Um ponto legal de se destacar é que hoje, inclusive as seguradoras, elas têm conseguido fiscalizar as eventuais fraudes de seguro por satélite, por imagem de satélite. Então, Não é que hoje, interessante. inclusive, os órgãos ambientais já fazem isso, né? Nem sei desde quando eles conseguem autuar o pessoal, mas no mais é isso. Pessoal, as minhas perguntas encerraram aqui. Você tem mais alguma aí, Afonso, que você queira trazer para a gente? Alguma ponderação?
uma ponderação que eu acho importante a gente estar fazendo é que tanto na questão do que a gente tem que estar atento à questão do que o seguro cobre, não é mesmo? E Sim. também o Proagro também tem essa questão que tem coisa que ele não vai cobrir. Eu estava até dando uma olhada que, em regra, praga, por exemplo, pragas que têm método difundido de controle não são cobertas. Eu estava dando uma olhada que no caso do Proagro só cobre se for praga sem método difundido de controle ou profilaxia, entendeu? Então, esse é uma É, questão que a gente tem inclu- que estar inclu- verificando. inclusive, um ponto que também os seguros não cobrem e que todo mundo fica indignado é a questão da queimada, né? Exatamente. Tem um ponto que é muito importante se ressaltar, inclusive acho que foi a Bruna que mencionou um exemplo, beira de rodovia geralmente tem muita queimada, não cobre. Não cobre, você tem que ter, claro, eu acho que cobre algumas hipóteses, mas o meio de prova é quase impossível. Então você fica com aquele Aqui, problema. aqui no Mato Grosso, no meio do Cerradão, a queimada é um desafio, rapaz. Olha, Aqui em mas o Minas importante é fazer. também, É? aqui em Então, Minas pois é. também, na época da seca, é triste. Aí em Cuiabá eu acho que é pior, porque eu nunca vi um lugar tão quente quanto aí. Sim. Rapaz, esse ano aqui eu vou falar pra você, Luiz, foi muito quente. As queimadas parece que potencializaram o negócio, entendeu? E Então, teve uma estiagem um tempo muito sim, grande de estiagem, né? Aí queimou esse aquela. ano foi uma estiagem considerável esse ano. Olha, a Lohane tá falando que quando a queimada é provocada por terceiros, muito complicado comprovar que não foi provocada, realmente. Queimada é um problema, até para quem investiga, os órgãos que investigam queimadas, aquelas queimadas acidentais, eles geralmente não conseguem encontrar o autor, o responsável. Realmente, talvez uma bituca de cigarro que você joga ali já cria Pois um é, problema de. é difícil, né, cara? Como que vai fazer? Nossa. Mas, gente, mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Se vocês Senão, tiverem perguntas, amigos, fiquem aí à vontade para fazer, viu? Estamos à disposição. bom, gente, eu vou aproveitando então, agradecer o Afonso por dispor desse tempo aqui com a gente. Olha, Maravilha. a Lilian tá falando aqui que no interior de São Paulo foi terrível e atingiram as APPs, olha, APP é área de preservação permanente. Olha, o Daniel tá falando aqui que se cobrissem as queimadas, quebrariam as seguradoras do Mato Grosso. Olha, a Bruna perguntou, como saber se é melhor fazer Proagro ou seguro? Tem algum comparativo de cálculo? Em regra, cada caso é um caso, e você teria que verificar mesmo. Na hora de fazer a consulta dos dois, você verificar qual situação vai ser melhor para você. Mas assim, de cabeça, né? Eu acho que é mais pela cotação e pela cobertura de cada um, né? Exatamente. Não tem Porque eu muito sei que segredo. para o seguro rural, para o seguro de custeio, ele substituir o Proagro, ele também tem que cumprir uma série de requisitos ali do manual do crédito rural, tá certo? Então Ele tem que aí, cumprir pelo menos os requisitos mínimos do Proagro, salvo engano. exatamente, Então acaba exatamente. que ele vira um Proagro privado, basicamente. Tipo isso. Bom, gente, então, muito obrigado, Afonso. Foi um prazer estar contigo aqui. Sempre bem disposto, por separar esse tempinho para conversar aqui com a gente diretamente de Cuiabá, que é uma cidade que a gente conheceu muito legal, muito quente também. Parabéns por esse calor aí, é complicadíssimo. E então, meus parabéns, muito obrigado. Espero recebê-lo aqui em outra oportunidade. Então, Maravilha, Luiz. Fico muito contente. Estou extremamente satisfeito aqui com a live. E é sempre ótimo, amigos, participar e estar com o pessoal da Abra daí, viu? muito Fico muito obrigado. feliz e fico desejoso aí para que nós possamos nos encontrar pessoalmente em um futuro próximo aí pós-pandemia. Não, vai acabar a pandemia, a gente vai marcar um super churrasco. Opa, maravilha. Até mais, gente. Uma boa tarde para todos. Fiquem com Deus. Até mais. Falou, gente.